A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e versículo de número 41 ao 44, que vai nos dizer assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Como está a sua fé? Você precisa ver coisas grandes para acreditar que Deus está prestes a fazer algo acontecer? Ou você está como Elias? Um pequeno sinal já é o suficiente para você crer que Deus vai fazer algo abundante. Deus me trouxe aqui para te lembrar que Ele também é Deus de pequenos sinais. Estamos tão acostumados, irmãos, de falarmos das grandezas de Deus. Porque sim, Deus ele age de maneira grande, de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária, mas também Deus age nas mínimas coisas. E precisamos focar nas mínimas coisas. Precisamos focar nos detalhes. Deus ele fala contigo e ele diz para você: foca nos detalhes. Porque eu sou Deus que falo muitas vezes e você não tem percebido, porque você não tem dado importância às pequenas coisas. E a Bíblia diz, irmãos, que quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Mas quem é justo no pouco não pode herdar o muito. Nós precisamos entender que Deus trabalha de maneira diferente. O Deus que abriu o Mar Vermelho de maneira miraculosa, que abriu o Rio Jordão, que mandou manar ali dos céus, mandou codorniz para o seu povo comer, era o Deus que estava trazendo um pequeno sinal para Elias. Só que a fé de Elias era tão grande, mas tão grande, que ele entendeu: eu não preciso ver coisas grandes para acreditar. Porque tem gente, irmãos, que só acredita se Deus abrir o mar. Tem gente que só acredita se cair o maná do céu. E Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: eu sou Deus de detalhes. Comece a prestar atenção nos detalhes. Não deixe os detalhes passarem desapercebidos, porque os detalhes são sinais de que Deus está prestes a fazer milagres. Tem gente que está se desesperando. Por quê? Porque está esperando o grande. Está esperando ver a resposta, ver aquilo que Deus falou acontecendo de maneira grande, e não está alerta, e não está atento, e não está sensível àquilo que é sinal. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: se prepare e fique atento, fique alerta, fique sensível, porque eu trarei sinais para a tua vida, porque eu também sou Deus de sinais, diz o Senhor dos Exércitos. Declare comigo: o meu Deus também é Deus de sinais. O meu Deus também é Deus de sinais. Primeiramente, quando Elias ele fala com Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva, Elias estava falando de maneira profética. Elias estava falando pela fé, crendo na palavra que Deus havia revelado para ele, porque Deus disse: apresenta-te a Acabe, diga a ele que haverá chuva. E assim Elias fez, mas não tinha sinais de candoramante de rasto nos céus quando Elias disse que haveria abundante chuva. Porque Elias não era um homem movido por aquilo que ele contemplava. Nós não podemos ser movidos por aquilo que contemplamos. Nós temos que ser movidos pela fé.
Declare comigo: eu vou ser movido pela fé. Eu vou ser movida pela fé. A fé tem que nos mover, irmãos. Primeiro você age por fé. Depois Deus traz os sinais. Depois o milagre acontece. Mas primeiramente o que foi que Elias fez aqui? Agiu por fé. E hoje Deus te chama a agir por fé. Irmã, eu não estou vendo nada acontecendo, mas Deus disse que vai salvar meu marido. Pois é, você vai começar a agir por fé. Deus já salvou meu marido. Ah, você é doido, ele tá bebendo, ele tá no bar. Ele tá ali, eu não quero nada com Deus. Mas Deus disse que já salvou, eu creio. Isso é fé. Deus disse que já curou o teu filho. Mas hoje você olha e vê a enfermidade. Mas se Deus disse, você vai começar a dizer, ele já está curado. Ah, mas o médico disse, ele já está curado. Deus já falou. Isso é fé. Quando você não vê, mas você diz, vai acontecer. Tua vida financeira pode estar uma ruína. Mas se você tem uma promessa de Deus, você começa a proferir palavras de bênção. Daqui a pouco eu vou ter para dar, para emprestar. Daqui a pouco eu vou poder ajudar a pessoa. Mas você é doida, você não tem nem para você hoje. E Deus está dizendo, comece a agir por fé, porque você tem uma palavra. O profeta Elias tinha uma palavra do próprio Deus. Deus disse o quê? Diga a Acabe que haverá chuva. Acabou. Eu não preciso de muito, eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. Deus mandou, eu falo. Deus mandou, eu digo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele falou de maneira profética. Já se ouve o ruído de abundante chuva. Irmãos, ele já ouvia pela fé. E Deus está dizendo, seja uma pessoa como Elias, que já ouve pela fé, que já vê pela fé, que já sente o cheiro, que já se agarra, que já pega pela fé. Tem pessoas aqui que estão presas, não tem mais fé. É por isso que a porta não está abrindo. Deus está dizendo, eu quero trazer provisão, quero trazer providência, quero trazer cura. Quero fazer manifestação de poder. Mas você tem que ser uma pessoa que acredita. Você tem que ser uma pessoa que crê, irmão. Se nós não crermos, nós não vamos viver milagres. Pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Elias agiu por fé aqui. E hoje Deus convida a homens e a mulheres a agirem por fé. Depois de agir por fé, Elias não foi duvidar, não. Elias não ficou lá pensando, será que vai acontecer? Será que foi da minha carne? Será que foi de Deus? Não. A Bíblia diz, irmãos, que ele mete o rosto entre os joelhos. Ele vai se humilhar diante de Deus. Mas, irmã, como é que ele diz que vai ter abundante chuva, que ele já escuta o ruído e não tinha nem sinal no céu? Isso é fé. Muitas vezes vai soar como loucura. Muitas vezes nós vamos olhar para o nosso próprio cenário e nós vamos pensar, não vai acontecer. É tudo o contrário. Eu estou sonhando, eu estou projetando, eu estou crendo em vão. Mas você vai olhar e vai orar e vai dizer assim, mesmo que tudo pareça contrário, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu sei que o meu Deus não erra endereço. Se ele falou, está falado, está sacramentado. Se ele disse, ele vai cumprir. Se ele falou, ele vela sobre aquilo que ele falou para fazer acontecer. Hoje o Espírito Santo está falando com homens e mulheres aqui. E o Senhor está dizendo para você, haja por fé. Elias não ficou duvidando, mas ele creu na palavra. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Se Deus diz que vai ter chuva, pois vai. Se Deus diz que vai curar, pois vai. Se Deus diz que vai abrir a porta, pois vai. Se Deus diz que vai restaurar, pois vai. Essa palavra é uma resposta. Mesmo que tudo pareça contrário.
Mesmo que tudo pareça perdido, Deus te convida a você crer na palavra. Deus te convida a você crer naquilo que Ele falou. Porque muitas vezes o que Deus fala, irmãos, vai contra o nosso cenário. Porque o nosso cenário é contrário. O cenário de Elias era contrário. Você vai ver isso aqui de maneira clara no versículo 43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Não tinha, irmãos, nem nuvens nos céus. E Elias mesmo assim disse que haveria uma abundante chuva. Tem momentos que vai ser tudo o contrário. E você vai dizer: Deus vai fazer. Deus vai cumprir, Deus vai abrir, Deus vai restaurar, Deus vai curar. E assim Deus vai honrar a sua fé. Você crê? Declare comigo: eu sirvo a um Deus que vai honrar a minha fé. Eu sirvo a um Deus que vai honrar a minha fé. Tá pensando o quê? Que Elias mandou o seu moço ir lá e quando ele voltou e disse não tem nada, Elias foi lá e murmurou? Elias foi lá e questionou? Elias foi lá, ficou com medo, duvidou? Não, a Bíblia diz, irmãos, que ele insistiu. Quem tem fé não desiste, insiste. Eu vou repetir para você entender. Quem tem fé não desiste, insiste. Deus nos chamou para insistirmos. Deus nos chamou para perseverarmos. Foram 7 vezes, ou seja, perseverança, insistência. Elias sabia quem era o Deus dele. Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe que ele vela sobre a palavra dele para cumprir? Você sabe que ele é um Deus de milagre, que ele é um Deus de vitória, que ele é um Deus de promessas? Então por que quando tudo é contrário, você pensa em parar, você pensa em desistir, você até mesmo duvida do que Deus falou contigo? Em momento nenhum aqui Elias duvidou. Ele poderia ter duvidado: oh Deus, já mandei o meu moço ir lá 3, 4, 5 vezes e nada. Cadê o Senhor? Ele poderia muito bem questionar, duvidar, indagar. Mas a Bíblia diz que ele preferiu insistir. Prefira ser perseverante, prefira andar por fé e não por vista. Prefira ter a certeza e a convicção daquele que te chamou. Foram 7 vezes, irmãos, que o servo do homem de Deus precisou ir lá. 7 vezes. Eu não estou falando 1 nem 2, não. Foram 7. E a Bíblia nos diz que na 7ª vez, versículo 44, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. O sinal era tão pequeno, irmãos, como o tamanho da palma da mão do homem. Imagine o céu imenso, com uma nuvem bem pequenininha, irmãos. Isso aqui, pra gente incrédula, é sinal? Não é não. Isso aqui, pra gente incrédula, minha irmã, é descrédito. Uma pessoa que não crê, uma pessoa que não anda por fé, ouve uma palavra dessa e diz: ó, tu vem me falar de nuvem pequena. Eu tô mandando você olhar se o céu já está armado de nuvens. Não é uma nuvem pequena, não. Eu não quero saber de nuvem pequena. Eu quero saber de abundância. Tem gente que é assim, né, irmãos? Gente incrédula é assim. Só quer saber do grande, mas Elias não era incrédulo. Elias tinha fé. Você não é incrédula. Você não é incrédulo, você tem fé. E é por isso que você não precisa de coisas grandes diante dos teus olhos para que você veja o agir de Deus na sua vida. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. Esse sinal é pequeno? É. Mas eu creio que Deus, por intermédio desse pequeno sinal, vai fazer algo grande. Você crê? Que Deus vai usar algo pequeno para fazer algo grande acontecer na sua vida? É por isso que nós não podemos desprezar o pouco. Muitas vezes o Senhor multiplicou pouco na Bíblia Sagrada. Se você tem um pouco de fé, se você tem um pouco de esperança, se você tem um pouco de tempo de oração, um pouco de tempo de leitura de Bíblia, não despreze esse pouco. Porque por este pouco Deus pode te dar vitória.
Por este pouco, Deus pode honrar a sua fé, pode te fortalecer. E daqui a pouco, esse pouco pode se tornar muito. Não desista no pouco. Tem muitas pessoas que pensam, é pouco demais, Deus não vai dar credibilidade. E é por isso, irmãos, que enfraquece. Porque só quer fazer o muito, só quer dar valor ao muito. Deus não é assim. Ele trouxe aqui um sinal pequeno. E Elias, como era um homem de fé, ele entendeu, eu não preciso de muito não. Esse sinal é o suficiente. Deus está dizendo, eu vou trazer sinais suficientes para a tua vida, para você entender que tem milagre chegando. Ainda no versículo de número 44. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Pronto, agora eu tenho certeza que a chuva abundante está às portas de acontecer. Vai lá e diga a Acabe que isso já está perto de acontecer. Mas, irmã, que loucura, uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Pois é, irmãos, isso é fé. Elias era um homem de fé. Não espere ver coisas grandes para acreditar que Deus vai fazer milagres na sua vida, não. Seja uma pessoa que anda por fé e não por vista. Deus não te chamou para andar por aquilo que você vê. Porque se fosse para andar por aquilo que você contempla, Deus não te chamava. Porque para acreditar naquilo que contempla, até quem não é crente acredita. Se você está vendo, você crê. Mas andar por fé é você crer naquilo que você não está vendo. É você crer naquilo que é fora da lógica. É por isso que a fé é loucura para quem está na carne. Porque nós cremos naquilo que não vemos, mas acreditamos. Temos certeza que Deus vai fazer e Deus faz. Tem sinais dos céus chegando. Não despreze o pouco. Porque Deus está prestes a cumprir palavras na sua vida. E certamente Ele mudará a sua história por completo. Deus esteve com Elias. E hoje Ele diz para você, eu estou contigo. Versículo 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha aqui o que aconteceu, irmãos, em pouco tempo. Os céus se enegreceram porque Elias creu. Creu no sinal pequeno. Creia no pequeno. Creia nas coisas mínimas que Deus está lhe mostrando nos detalhes. Porque dentro em pouco, Deus vai fazer coisas grandes acontecer diante dos teus olhos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Amém? Deus, Ele vai honrar você. Deus, Ele vai te abençoar. Seja fiel no pouco. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus fiel que cumpre a Tua palavra. O Senhor é um Deus que também fala nos detalhes, que os Teus filhos estejam atentos, estejam sensíveis àquilo que o Senhor vai trazer como sinal para a vida deles, para que eles possam crer, para que eles possam confiar, Pai, que o Senhor pode pegar ali um pouco e transformar em muito, fazendo uma grande mudança acontecer. Elias acreditou que aquele pequeno sinal se tornaria a tua resposta, aquilo que o Senhor havia dito, e isso aconteceu. Houve uma abundante chuva, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. O Senhor cumpriu aquilo que o Senhor havia revelado a ele, o que o Senhor revelou ao teu filho, o que o Senhor revelou à tua filha está de pé, vai acontecer, e o Senhor trará sinais de que isso, Pai, que o Senhor falou aos teus filhos está próximo de acontecer. Pai, eu creio, Senhor, em um tempo que os teus filhos estão sendo fortalecidos para viver coisas grandes. Eles estão sendo fiéis no pouco, que o Senhor os colocará sobre muito. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração.
aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você que assim como ele esteve com Elias, ele está contigo. Não tenha medo. Deus vai fazer coisas grandes. Só creia que Deus é fiel. E o pouco ele transforma em muito. Fique atento. Deus vai trazer sinais de que tem coisas grandes chegando. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.